Para a condução da nossa reflexão de hoje, nós escolhemos um tema absolutamente especial. Especial e certamente você nunca ouviu nenhuma reflexão sobre ele. A questão é a força do óbvio. Você deve ter muitas oportunidades da sua vida, quando contava alguma coisa para alguém, falando que sim ou falando que não, a resposta que você recebeu foi assim: ah, mas isso é óbvio. É até uma força de expressão, né? Só que é o seguinte, muitas questões que são consideradas óbvias, que eu falo para as pessoas, que vocês falam para as pessoas, basta uma pequena observação para descobrir que o que é óbvio nem sempre é cumprido, mesmo sendo óbvio. Isso é fonte de dores, angústias para muitas pessoas e é sobre isso que nós vamos falar. Olá, eu sou a Jo Andrade, sou assistente social, administradora hospitalar e escritora. E meu nome é Roosevelt Thiago, sou palestrante, consultor na formação de líderes, editor, autor de algumas obras. Você está assistindo Autoliderança com Jo e Roosevelt. Quem tem autoliderança vê no passado o estímulo para se preparar no presente e para viver o futuro que sonhou em sua plenitude. E nós elaboramos esse vídeo para aquelas pessoas que sofrem, principalmente porque querem mudar de vida e não sabem por onde começar. Se sentem incapazes, infelizes porque nunca saem do lugar. Se você é uma dessas pessoas, fique conosco até o final desta videoaula para entender como executar as suas mudanças pessoais. E as pessoas que desejam mudar de vida, desejam se transformar, elas estão classificadas em dois grupos. Um dos grupos são aquelas pessoas que estão iniciando o processo de mudança. Ela já tem uma consciência, mesmo que seja pequena, mas já tem uma consciência de que a vida pode ser mais. A vida pode ser melhor do que elas têm no momento. E o segundo grupo são aquelas pessoas que desejam mudar, que já fizeram cursos, treinamentos, capacitações, mas nunca conseguiram mudar nada. Então são para vocês que nós vamos dirigir esta videoaula que busca realmente orientar, após a nossa reflexão, de como realmente efetivar mudanças e transformações nas nossas vidas. Até porque, quando nós usamos dessa expressão, é óbvio que isso é certo, é óbvio que aquele outro é errado, é óbvio que vai dar, que não vai dar. Nós ficamos com a sensação de que, já que é óbvio, todo mundo faz. Mas nós vamos entender e perceber que muitas vezes a parte didática está correta. A parte do vocabulário está realmente o que é óbvio, subentende-se que é algo que todo mundo faz. A nossa surpresa vai ser quando, depositando uma atenção especial sobre algumas questões consideradas óbvias, elas estão totalmente divorciadas da nossa conduta. É como se nós disséssemos assim: é óbvio, mas a gente não faz. É óbvio que é assim, é óbvio que é assado, mas nós não praticamos. É óbvio que deveria ser feito, mas não é feito. Só que quando nós falamos é óbvio, nós ficamos com a acolhedora sensação de que claro que vai ser feito, afinal de contas é óbvio, e é aí que mora a nossa surpresa. Nós ficamos com essa sensação enganosa e não fazemos nem o óbvio. E na realidade, alguns de vocês podem estar até assim pensando: o que vem ser realmente óbvio? O que os dicionários falam da palavra óbvio? E realmente, muitas vezes nós usamos determinadas palavras, determinadas expressões, até sabemos, entendemos, mas às vezes a gente não consegue colocar realmente, explicitamente, o significado dela. Então,
A palavra óbvio é tudo aquilo que é evidente, que está explícito, que é claro que você vai entender, que é claro que você vai ver, que é incontestável. Mas nós já falamos em algumas outras oportunidades que muitas vezes o que é óbvio para mim não seja óbvio para você. E voltando naqueles dois grupos de pessoas que desejam mudanças. Primeiro, aquelas que estão iniciando a sua mudança e segundo, aquelas pessoas que já estão buscando mudança, mas não conseguem absolutamente mudar nada. Mas esses dois grupos de pessoas, tanto os iniciantes ou aqueles que já estão buscando o processo de mudar, têm algo em comum, um ponto comum entre eles. É porque eles não fazem o óbvio, não fazem o que é evidente, o que está claro que precisaria ser feito. E muitas vezes o nosso sucesso está no óbvio, no evidente que não fazemos. É mais ou menos assim como uma regra natural da nossa vida. Não dá para construirmos um telhado numa construção que não tem alicerce. Ou construir uma parede numa construção sem alicerce. Então nós precisamos entender, e levando esta reflexão do telhado ou parede sem alicerce para a nossa vida, nós vamos entender o seguinte, que querer fazer tudo aquilo que você viu no curso de uma vez só, ou buscar uma grande transformação da sua vida, sem antes fazer o óbvio, nós não vamos conseguir. Nem vocês e nem nós conseguiremos realmente executar, concluir qualquer mudança se não estivermos fazendo o óbvio. E quando nós fazemos essa explanação, é para estabelecer uma comparação entre o que é o óbvio e o alicerce, que ela acabou de dizer. Porque o alicerce sendo óbvio, não adianta nem ser, eu vou fazer um grande curso, um grande isso, um grande aquilo, sem que não fazemos o óbvio. E o mais interessante que está no óbvio é que, por ser óbvio, mesmo quem não faz, indica para os outros fazer. É mais interessante observar que essas coisas que são óbvias são as mesmas que nós indicamos para todo mundo, sem o menor constrangimento, sem perceber que nós estamos dando para eles um remédio que nós não tomamos. Nós estamos dando um conselho que nós não seguimos. E aí nós começamos a perceber algumas claras explicações de por que as coisas não dão certo. Por que muitos planos não se desenvolvem? Por que muita coisa não tem êxito? Porque nós não fazemos o básico e queremos fazer o adicional. E aí a coisa não funciona. Dito isso, se você perguntar, muito bem, mas qual é então o grande objetivo da mensagem de hoje? É justamente essa. Observa quanta coisa de óbvio que você indica, que você fala naturalmente, afinal de contas é óbvio, mas não faz. E alguns de vocês podem estar pensando assim, mas o que o óbvio tem a ver comigo? O que é isso realmente, né? E nós vamos provar que todos nós já pagamos profissionais para ouvirmos o óbvio. O primeiro caso é quando nós vamos ao dentista, né? Nós vamos fazer um tratamento e durante o tratamento nós recebemos algumas orientações do tipo assim: meu caro ou minha cliente, vocês precisam estar mais atentos com relação à escovação dos dentes. Muitas pessoas escovam os dentes somente 2 vezes ao dia, ao levantar e ao deitar. Não, há necessidade de complementar escovação dentária após todas as nossas refeições. Após o almoço, após o café da manhã, após o lanche da tarde e após o jantar.
Porque todas as vezes que vocês comem, vai ficar resíduos alimentares entre os seus dentes. Há também necessidade de utilizar fio dental, porque se você não utilizar fio dental, você começa a ter placas bacterianas nos seus dentes. Os seus dentes vão ficar com aquela massinha amarelada sobre eles ou entre os dentes. E vocês precisam vir com mais regularidade ao consultório. Agora, meus amigos e minhas amigas, vocês não sabiam disso? Sejam honestos. Porque a gente sabe e a gente paga para ouvir o óbvio. Que logicamente, se você escovar bem os seus dentes, se você passar o fio dental corretamente, se você ir com mais frequência, com mais regularidade ao dentista, logicamente que o seu tratamento vai ser muito menor e você vai ter os dentes muito mais saudáveis, a sua higiene bucal será muito melhor. Um segundo caso que a gente paga para ouvir o óbvio, né? É quando a gente vai ao médico para buscar um plano de emagrecimento. Chegando lá, o médico nos fala assim: olha, precisa cortar todas as frituras, todos os doces, todas as farinhas brancas, você precisa aumentar a sua ingestão de frutas, legumes, verduras. Você precisa ir para uma academia ou praticar uma outra atividade física que você goste. Você precisa, executar todos esses cuidados para com você e com certeza nós vamos conseguir que você emagreça. Outra vez eu lhes pergunto: não sabia disso? Nós não sabíamos que todas essas orientações são as orientações básicas para que a gente venha a emagrecer? E nós pagamos para ouvir isso. E um terceiro caso, um terceiro exemplo, só para que a gente fique bem claro assim, por que nós estamos falando do óbvio. É quando você está num relacionamento desgastado, num relacionamento ruim, um relacionamento tóxico, ácido, vocês resolvem buscar uma terapia de casal. Vão buscar uma terapia de casal. E lá chegando, o profissional vai orientar o seguinte para vocês: olha, caríssimos, vocês precisam ter mais diálogos entre si. Vocês precisam planejar mais passeios juntos. Vocês precisam fazer os planos de vidas em conjunto. Não existe plano de vida dele e plano de vida dela. É um plano de vida único. Vocês precisam um cuidar do outro, um ser atencioso com o outro. Vocês precisam demonstrar interesse pelo que o outro faz, pelo que a outra faz. E tudo isso você vai ouvindo. Na realidade, você vai estar relembrando algo que você já sabia. Pode vasculhar sua mente, sua memória. Vocês todos já sabiam disso, não sabiam? E nós pagamos o profissional para ouvir aquilo que é óbvio. Então, quando alguém pergunta pra gente, ou alguém perguntar para vocês, ou vocês se fizer essa pergunta para si mesmo: por que eu não consigo mudar? E é muito simples. Porque não fazemos o óbvio. Não fazendo o óbvio, você não consegue realmente atingir nenhuma mudança, muito menos transformação. Dito isso, e até pautados nesses exemplos, acontece algo muito especial com você que está nos ouvindo e tanto aqueles que nos acompanham nas lives ou qualquer outro tipo de curso, palestra, estudo, seminário. Fica aquela sensação em muitas oportunidades de você ouvir uma orientação e dentro de você uma voz fala assim: ah, mas isso eu já sei. É por essa razão. Nós sabemos que você sabe. Só que você tem que saber que você saber não muda nada. Você não pratica.
Então, quando a pessoa vai para um curso, um treinamento mais profundo, ela dá mais um passo, qual é a finalidade disso? É fazer aquilo que muitas vezes é óbvio, que muitas vezes você já sabe, mas não pratica. E dando um passo mais profundo, dando um passo mais adiante, você tem ferramentas e métodos para fazer o quê? Pegar o que você já sabe, pegar o que é óbvio e colocar de maneira aplicável na sua vida. Porque algo que é óbvio e não se aplica, convenhamos, não é tão óbvio assim. Então é fundamental entender isso. Qual é o processo do treinamento, do crescimento, do amadurecimento, todas as maneiras que nós temos. É fazer com que nós venhamos a partir do princípio de começar fazendo o óbvio, para depois adicionar coisas sobre o óbvio. Então, desta forma, quando você está ouvindo alguma coisa e vier aquela sensação, mas isso eu já sei, pergunte a você mesmo, mas eu pratico? Porque se é óbvio e você não pratica, é bom se ouvir de novo. E uma outra questão interessante que pode surgir na mente de muitos que estão nos assistindo, nos ouvindo, mas por que o interesse pelo tema A Força do Óbvio? E nós vamos lhes dizer que o óbvio é uma das necessidades básicas para a transformação e mudança. E durante várias lives, vários vídeos, nós tivemos muitos retornos da nossa audiência nos dizendo o seguinte, que gostariam de provocar uma mudança, de buscar uma transformação, mas que não sabiam por onde começar. Então, por isso que nós buscamos, nesta reflexão e neste estudo, o que nós vamos estar respondendo para vocês até o final desse vídeo, que a força do óbvio realmente muda a nossa vida. E temos uma frase espetacular para que todos nós tenhamos ela sempre em mente. Ninguém fará nenhuma transformação significativa na sua vida sem antes fazer primeiro tudo que é óbvio. Dito isso, é que nós voltamos à velha questão. O fato de você saber, isso é importante, mas está longe de ser determinante para a transformação da nossa vida. O fundamental é saber se tudo aquilo que já existe de conhecimento dentro de nós tem aplicabilidade real. Está traduzido nas nossas ações, traduzido nos nossos comportamentos. E se não for assim, nós vamos ficar encharcados de conhecimentos. Tudo que a gente ouve vai parecer óbvio e vamos aplicar muito pouco. E agora nós vamos estar buscando algumas orientações importantes para oferecer, principalmente para aqueles que querem transformações e mudanças. Então, você que está nesse grupo, para tudo que você está fazendo. Porque enquanto você não estiver fazendo o óbvio, não tente nada que seja mais avançado ou superior, porque você não vai conseguir. É aquele exemplo do telhado sem alicerce. Então não adianta buscar um nível mais avançado, superior na sua transformação, se você não estiver fazendo o óbvio. E alguém poderia perguntar também assim, mas o que vem ser óbvio para todo mundo, né? E nós buscamos alguns exemplos para que vocês também comecem a entender para se autoanalisar. Quais são os óbvios que vocês não estão falando ou não estão fazendo? Quais são eles, né? E o primeiro, por exemplo, o primeiro óbvio que nós não fazemos é o seguinte: a necessidade de atividade física. Pelo nível cultural da humanidade, do nosso planeta, a grande maioria sabe que é importante atividade física para todas as pessoas. Fazer atividade física está longe de gostar ou não gostar, porque, como nós já dissemos, é uma necessidade e não uma escolha.
Então é óbvio que o corpo precisa de cuidados, o corpo precisa se mexer, realmente ele precisa gastar energias, lubrificar os seus componentes todos. Então é necessário termos esta consciência que a atividade física é uma necessidade e é óbvio. Agora, se você é um daqueles que deseja ser mais feliz, deseja que a sua vida seja mais produtiva, que a sua vida realmente seja uma vida que valha a pena. Você quer ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Ou você quer também acordar toda manhã com vontade de viver. Se você é um desses que quer tudo isso de bom para a sua vida, se você não começar fazendo o óbvio, isto nunca vai existir. Infelizmente, é algo que nós precisamos lhe orientar. Primeiro, faça o óbvio para você depois conseguir atingir os seus desejos. Aí você pode estar pensando assim, muito bem, mas por que tem a ver vocês falarem de atividade física se o nosso foco aqui é autoliderança, domínio pessoal, desenvolvimento pessoal? E a resposta é tudo. É tão tudo que provavelmente você está pensando assim, mas já é óbvio para você. Nós precisamos ter um equipamento, um corpo, uma estrutura física adequada, tudo aquilo que nós almejamos por dentro. Não adianta você ter uma mente brilhante numa situação onde o seu corpo não responde a tudo isso. Não adianta uma mente brilhante se você está preso numa estrutura pequena. Ou, assim como um grande violonista com violão faltando cordas. É a mesma coisa. Então, claro que tudo que nós falamos a respeito de desenvolvimento pessoal está diretamente ligado à sua estrutura física, ao seu corpo, a tudo aquilo que você precisa como equipamento para fazer com que as suas aquisições interiores venham para fora. E um outro óbvio que todo mundo sabe, mas que grande parte não faz, é cuidar da mente. Nós falamos anteriormente os cuidados com o corpo, né? Que é uma necessidade. Você praticar atividade física, fazer uma caminhada, você andar com seu cachorro, você correr, você praticar algum esporte. Este é o cuidado para com o seu corpo, com a sua máquina. Porém, cuidar da mente também é uma necessidade. Nós precisamos ter atividades constantes mentais, atividades mentais constantes, porque senão o nosso cérebro fica igual a uma casa fechada, uma casa velha abandonada. Ela, passando algum tempo, ela fica cheia de teias de aranha. Com a nossa mente ocorre o mesmo quando você não está produzindo nada, não está se dedicando nada a algo novo. O que acontece? O seu cérebro fica com um aspecto de abandonado. Agora, você precisa realmente buscar algumas ações para que você realmente coloque o seu cérebro em ação. Então você deve ler, né? Busque livros que você faz muito tempo que não lê. Busque livros, filmes, jogos, né? É muito importante para uma atividade mental. Jogos. Você procure escrever, procure desenhar. Tudo isso você está trabalhando com a sua mente. Você procure também aprender um instrumento musical, ou se já sabe tocar um instrumento musical, aprenda uma nova música. Se você gosta de cantar, realmente busque se inscrever, juntar-se a um grupo de canto, de coral, para que realmente você esteja o tempo todo com a sua mente ativada. Então, cuidar da mente é uma proposta milenar, né? Quem já não ouviu a
frase célebre, né? Mente sã em corpo são. Então nós precisamos entender que é uma proposta milenar, mas que muitos de nós não fazemos. Então nós precisamos ter uma proposta particular. Nós temos que estar sempre praticando, exercitando, executando o nosso cérebro, a nossa mente e aprendendo sempre algo novo todos os dias. E eu vou repetir aquilo que eu falei no primeiro exemplo. Se você deseja ser mais feliz, ter uma vida mais produtiva, fazer com que a sua vida valha a pena, você ser tudo aquilo que você quer, você também acordar de manhã e ter vontade de viver. Se você não fizer o óbvio, você não consegue nada disso. E a autoliderança realmente busca nos orientar, nos direcionar a enxergar tudo que é óbvio e realmente fazer com que cada um de nós que tenha autoliderança execute, faça o óbvio para buscar outras mudanças e outras transformações. Claro que quando nós falamos em cuidar da mente ou da necessidade, na primeira coisa que aparece na sua mente também é isso. Claro que cuidar da cabeça da gente, cuidar da mente é óbvio que tem que ser feito. Mas na prática a gente pergunta, quantos livros você tem lido ou leu esse ano? Quantos cursos você está fazendo? Ou que atividade você está aprendendo? Ou quantas vezes você pratica ou já praticou meditação? O que fez hoje para cuidar da sua mente? Então são questões que vão nos deixando claro que, mesmo sendo óbvio, mais uma vez nós não praticamos. E dentro dessa escassez de ação diante do óbvio, ele vai continuar sendo óbvio, vai continuar sendo algo importante, continuar sendo algo que a gente sabe, que a gente já está cansado de ouvir e insiste em não praticar. Aí que está a questão. Se isso é óbvio para você, se faz sentido para você a importância de cuidar da mente, o que exatamente hoje você tem feito para manter a sua sanidade mental? E agora nós vamos apresentar-lhes o terceiro óbvio para todos nós. Então nós falamos primeiro do primeiro óbvio, né, que é cuidar do corpo, o segundo cuidar da mente e agora cuidar dos nossos pensamentos. Qual de vocês já não ouviu que o pensamento negativo nos faz mal, nos deixa doente? E muitos de nós continuamos pensando numa sintonia negativa, numa sintonia do mal. Muitos de nós também têm pensamentos, quando olha para alguém, pensa mal daquela pessoa, julga os outros, às vezes não fala palavrões, mas pensa em palavrões. E não consegue ver nada de bom na vida, né? Não consegue agradecer nada. O que é que leva essa pessoa com esse pensamento? A doença, a negatividade, a viver deprimido, a viver melancólico, triste. Então, cuidar do pensamento também é óbvio que é uma necessidade. E se você deseja ser mais feliz, ter uma vida mais produtiva, fazer com que a sua vida valha a pena e acordar todos os dias com vontade de viver, se você não fizer o óbvio, infelizmente não vai conseguir alcançar esses seus desejos. Agora, se é óbvio que o pensamento mal faz mal, se é óbvio que pensamento negativo faz mal, o que é que nós estamos fazendo para eliminar de uma vez essa mazela? Nós que estamos pensando em dar grandes saltos na nossa vida, transformar a nossa vida, não podemos tropeçar em algo tão pequeno. Continuar orientando, continuar indicando para as pessoas que elas devem parar de ter pensamentos negativos e nós próprios tê-los.
dentro dessa questão que o tema fica muito importante. Nós somos surpreendidos por uma lista enorme de questões que nós sabemos que são óbvias e que não deveriam mais existir, mas nós insistimos mesmo assim nesses comportamentos. Portanto, é fundamental entender que aquilo que é óbvio significa que já deveria estar sendo praticado há muito tempo. Isso nos faz ter pressa nessas correções. E agora nós vamos para algo muito importante da nossa explanação. Nós vamos entrar nos passos para a sua transformação. Primeiro, pega papel e caneta e sempre, olha, um lembrete, sempre que vocês estiverem assistindo nossos vídeos, nossas lives, tenham sempre papel e caneta, porque nós sempre vamos estar sugerindo práticas, exercícios, para que realmente você comece a se transformar e não somente a ouvir, né? Então essa é a nossa grande busca e o nosso grande objetivo. Então, papel e caneta na mão, primeiro exercício desta nossa videoaula é você buscar fazer uma lista de todos os óbvios que você não faz. Você até sabe que existe coisas óbvias na sua vida, mas que você não está fazendo, não está executando. Como nós falamos agora, né? Atividade física, você sabe que é uma necessidade óbvia, mas não faz. Outro exemplo seria assim, aprender algo novo sempre, que é óbvio, que é bom para a nossa mente, mas não fazemos. Ou também quando você sabe que deve tratar bem as pessoas que convivem com você para ter um relacionamento saudável, que tudo isso é óbvio, mas não fazemos. Então esses são 3 exemplos do que é óbvio, que nós não fazemos, não praticamos e que deve constar como exemplo na sua lista, né? Mas você vai buscar na sua realidade, na sua vida particular, quais são os óbvios que você não está fazendo. Alguém poderia perguntar também assim, mas Jô, como saber o que é óbvio, né? Como que nós reconhecemos o que é o óbvio e que nós não estamos fazendo? E é muito simples. É simples e vocês vão até ficar surpresos com essa nossa explanação. Para nós reconhecermos tudo que é óbvio em nossa vida, nós temos 2 questões somente a seguir. Primeiro, aquela situação onde nós sabemos o que fazer, porque nós absorvemos da cultura, né? Da cultura geral. Seja que nós vimos na nossa escola desde criança, seja que nós tenhamos ouvido das pessoas que nós achávamos importante, dos adultos que nós admirávamos, sejam pela rádio, pela TV, pela internet, são esses conhecimentos da cultura geral que você vai adquirindo, que você sabe que são bons, tá? Que são óbvios serem feitos, que são realmente, que é muito claro que, por exemplo, ter amigo é bom. É muito evidente, né, que educação física que nós aprendemos lá na escola é necessário. Então é só nós trazermos a educação física para a atividade física do dia de hoje, enquanto nós somos adultos. Então são aquelas ensinamentos, aqueles conhecimentos que nós fomos adquirindo e sabemos que são necessários. E o segundo ponto, que é importante para nós reconhecermos o que é óbvio, é tudo aquilo que você indica para os outros fazerem. Por exemplo, você está com um amigo, um colega de trabalho abatido, deprimido e você vai fazer uma visita. O que você fala para ele? Ô meu colega, ô meu amigo, ô meu irmão, levanta da cama. Levanta da cama. Ficar na cama não é a solução.
Você tem que buscar realmente mudar seu pensamento, você tem que buscar um apoio profissional, você tem que mudar as suas atitudes, você tem que ser mais atencioso quando você está orientando, por exemplo, um colega ou uma colega que está com problemas no relacionamento. Então, tudo que você indica para os outros fazerem é o óbvio que tem que ser feito ou que é necessário. E aí, isso tudo só vai valer a pena se você realmente tiver a disposição de pegar papel e caneta. Porque nós temos o impulso natural de achar que a nossa mente está programada e realmente ela tem muitas capacidades, mas não para ordenar. Quando nós falamos papel e caneta, e por isso que isso é uma ferramenta, é uma estratégia, você vai racionalizando muito aquilo. É como muitas vezes você vai estudar para uma prova, você escreve tudo e no dia da prova não vai levar o papel. Mas o fato de você escrever ordenou suas ideias, deu clareza, trouxe lucidez. O fato de você colocar no papel fez com que tudo aquilo ficasse organizadamente claro na sua mente, indicando o que deve ser mudado. Sem contar que, uma vez você entendendo essa regra, depois que você ouvir esse estudo sobre a força do óbvio, nunca mais você vai entrar nesse processo. Sempre que você for falar para alguém, faça isso, é óbvio que dá ou é óbvio que não dá, a primeira pessoa que vai aparecer na sua mente é você mesmo. Pensando, será que isso que eu estou dizendo para ele que é óbvio, eu faço? E aí nós começamos um processo de reestruturação dos nossos comportamentos, fazendo basilarmente o que é óbvio. Depois que nós entendemos essa regra, a palavra óbvio já vai soar para você de uma outra maneira. E dando continuidade nos nossos passos para a transformação, nós vamos pedir para que você imagine como que você seria hoje se há 10 anos atrás você tivesse feito algo diferente. Por exemplo, há 10 anos atrás você tivesse começado a praticar atividade física regularmente. Há 10 anos atrás você tinha já como propósito aprender algo novo sempre. Olha só, você também tinha há 10 anos atrás que você deveria tratar melhor todas as pessoas do seu convívio, sejam com os amigos, sejam com os colegas de trabalho, sejam com seus parceiros ou com seus cônjuges. Outra coisa importante que se você tivesse feito há 10 anos atrás, planejamento de vida. Nesses 10 anos você planejou toda a sua vida, tudo que você precisava adquirir, tudo que você precisava mudar, alterar. Olha só quanto que você poderia ter crescido, evoluído, emancipado, se transformado. Por quê? Você realmente há 10 anos, se você tivesse feito tudo isso, como que a sua vida não teria sido muito melhor? Porque você teria feito o óbvio, uma necessidade que todos nós precisamos fazer. Agora, antes de querer mudar, o que você precisa ter sempre em mente e estar realmente praticando? O primeiro passo, da transformação é fazer a nossa lista, é fazer a sua lista dos óbvios que você não faz. Então, relacionar tudo aquilo que é necessário, que é óbvio fazer, mas que você não faz, como atividade física, como aprender algo novo, como cuidar da mente. Então, tudo isso você tem que ter essa lista pronta. Outra coisa é fazer como uma prioridade de vida, estabelecer uma prioridade de vida, eliminando todos os óbvios, um a um, daquilo que você deveria ter feito e não está fazendo. E como terceiro item, você deve realmente fazer o óbvio.
porque fazendo o óbvio, você vai conseguir as suas mudanças e as suas transformações. Com esta reflexão que você agora sabe como deve fazer, fazendo o óbvio, porque é óbvio, você vai mudar e se transformar. E nós vamos aqui com o nosso grande objetivo, para que todos sejam maiores e melhores. E é claro que tudo isso vai depender sempre do teu empenho, mas isso você já sabe. A questão é se você já faz. Então aproveita dessa oportunidade, começa a perceber o quanto você muitas vezes não tem sido fiel ao que você mesmo acredita. Que você talvez não tenha sido o seu melhor amigo. Porque tudo que nós falamos de óbvio, poucas coisas estão relacionadas à vida das outras pessoas. O tempo todo nós ficamos focados naquilo que isso vai melhorar a sua própria vida. Um conhecimento que não é aplicado, ele simplesmente se perde. Então não se contente apenas em ser uma pessoa que fez uma lista de cursos, porque é assim que nós nos comportamos. Quando queremos falar bem de nós próprios, nós falamos, mas eu fiz esse curso e fiz aquilo, estudei aqui, essa faculdade, essa escola. Isso é muito legal. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: você conseguiu transformar todo esse conhecimento em aplicabilidade, em ação, em situações concretas na sua vida? Porque se você não conseguiu, essa é a questão. Nós ficamos encharcados de conhecimentos, sabemos o que fazer, só não fazemos. É óbvio. E nós finalizamos então aqui o estudo A Força do Óbvio. Nós sabíamos que você já sabia disso. Mas agora, relembrando, você poderá fazer as suas transformações efetivamente, colocando em prática todo o conhecimento que nós acabamos de refletir e estudar. Nosso próximo encontro, porque o trabalho continua, nós vamos falar assim, como lidar com a saudade. Esse vai ser o nosso tema, como lidar com a saudade. A saudade, para muitas pessoas, é um grande problema. Nós vamos tentar colocar uma visão nova nesse problema tão velho para todo mundo. Se você achou este conteúdo interessante, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e clique no sininho. Acompanhe-nos nas redes sociais, onde sempre disponibilizamos novos conteúdos e reflexões sobre autoliderança. E fica aqui o nosso agradecimento pela sua atenção e por você estar nos acompanhando neste trabalho. Um grande abraço do nosso coração para o coração de cada um de vocês. E fica aqui realmente nosso desejo, o lembrete de que quem domina, controla.